Naquela ocasião, Jesus passou pelos campos de cereais no sábado. Seus discípulos ficaram com fome e começaram a arrancar espigas e a comer. Vendo isso, os fariseus lhe disseram: Veja, seus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer no sábado. Mas Jesus lhes disse em resposta: Vocês não leram o que Davi fez quando ele e seus homens ficaram com fome? Como ele entrou na casa de Deus, e eles comeram os pães da apresentação, algo que não era permitido comer, nem a ele nem aos que estavam com ele, mas apenas aos sacerdotes? Ou não leram na lei que, nos sábados, os sacerdotes no templo violam o sábado e permanecem sem culpa? Mas eu lhes digo que algo maior do que o templo está aqui. No entanto, se vocês tivessem entendido o que significa "quero misericórdia", e não sacrifício, não teriam condenado os inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Sábado. Dia reservado por Deus para descanso dos trabalhos rotineiros, o sábado foi dado por Jeová como sinal entre ele e os filhos de Israel. A expressão hebraica Yom HaShabbat, dia de sábado, deriva do verbo shatvat, que significa repousar, cessar. Em grego, Reheimer hatou sabbatou significa dia de sábado. A história da guarda de um sábado semanal de 24 horas começa com a nação de Israel no ermo, no segundo mês depois do seu êxodo do Egito, em 1513 antes da Era Comum. Jeová dissera a Moisés que a provisão milagrosa do maná seria duplicada no sexto dia. Quando isto ocorreu, os maiorais da Assembleia relataram o assunto a Moisés e depois se anunciou o arranjo do sábado semanal. Que Israel tinha esta obrigação daquele tempo em diante é mostrado pelas palavras de Jeová em Êxodo 16, 28, 29. O sábado semanal tornou-se parte integrante de um sistema de sábados quando o Pacto da Lei pouco depois foi formalmente inaugurado no Monte Sinai. Este sistema sabático se compunha de muitos tipos de sábados: o sétimo dia, o sétimo ano, o 50º ano, ano do jubileu, 14 de Nisan, Páscoa, 15 de Nisan, 21 de Nisan, 6 de Sivan, Pentecostes, 1º de Etanim, 10 de Etanim, dia da expiação, 15 de Etanim e 22 de Etanim. Que o sábado só foi imposto aos servos de Deus depois do êxodo é evidente no testemunho de Deuteronômio 5, 2, 3. Jeová, nosso Deus, fez um pacto conosco em Horebe. Não foi com os nossos antepassados que Jeová fez esse pacto, mas conosco, todos os que hoje estamos aqui vivos. Não foi com os nossos antepassados que Jeová concluiu este pacto, mas conosco. Os filhos de Israel têm de guardar o sábado nas suas gerações. É um sinal entre mim e os filhos de Israel por tempo indefinido. Se Israel já estivesse guardando o sábado, este não poderia ter servido de lembrete da sua libertação do Egito por Jeová, conforme mostra Deuteronômio 5,15. Saírem alguns israelitas para apanhar maná no sétimo dia, apesar da instrução direta ao contrário, indica que a observância do sábado era algo novo. Que havia incerteza de como tratar o primeiro caso registrado de um violador do sábado, depois de se ter dado a lei no Sinai, também mostra que o sábado só foi instituído pouco antes. Enquanto no Egito, os israelitas, como escravos, não podiam guardar o sábado, mesmo que tivessem estado sob tal lei naquele tempo. Faraó queixou-se que Moisés interferia mesmo já quando pediu um período de 3 dias para oferecer sacrifícios a Deus. Quanto mais se os israelitas tivessem tentado descansar num dia em cada 7. Embora seja verdade que os patriarcas parecem ter medido o tempo em semanas de 7 dias, não há nenhuma evidência de que diferenciassem o sétimo dia. O número 7 tinha destaque, porém, por muitas vezes denotar inteireza. A palavra hebraica para jurar, shavá, evidentemente deriva da mesma raiz que a palavra que significa 7. O sábado era celebrado como dia sagrado, dia de descanso e de regozijo de todos, israelitas, servos, residentes forasteiros, e animais, em que cessavam de todos os seus trabalhos. Fazia-se uma oferta queimada especial, junto com ofertas de cereais e de bebida, além da regular e diária contínua oferta queimada. Os pães da proposição eram trocados no santuário, e uma nova turma de sacerdotes assumia seus deveres. Os deveres sacerdotais não eram reduzidos no sábado, e até mesmo se circuncidavam meninos no sábado, se este era o seu 8º dia de vida. Em tempos posteriores, os judeus tinham um ditado: não existe sábado para o santuário, querendo dizer que os deveres sacerdotais prosseguiam. Segundo fontes rabínicas, na época em que Jesus estava na terra, 3 toques de trombeta por volta da 9ª hora, ou 15 horas, na tarde de sexta-feira, anunciavam a aproximação do sábado. Diante disso, todos os trabalhos e negócios deviam cessar, acendia-se a lâmpada do sábado e trajavam-se vestes festivas. Daí,
mais 3 toques indicavam que o sábado havia realmente começado. A turma de sacerdotes que estava de saída oferecia o sacrifício matutino no sábado, e a turma entrante oferecia o sacrifício da noitinha, ambas passando o sábado no santuário. Cada uma das turmas dava ao sumo sacerdote metade da sua porção de pão. Este era consumido durante o sábado no próprio templo pelos sacerdotes que estavam em condições de pureza. Os cabeças das famílias da turma entrante determinavam por sortes que família serviria em cada dia especial da sua semana de ministério, e quem desincumbiria as funções sacerdotais no sábado. Havia uma distinção nos requisitos para o sábado semanal regular e os sábados ou santos congressos relacionados com as festividades. De modo geral, o sábado semanal era mais restritivo, não se podia fazer nenhum trabalho, pesado ou outro, exceto no santuário. Até mesmo ajuntar lenha ou acender fogo era proibido. Também se restringiam as viagens, o que parece ter sido baseado em Êxodo 16:29. O dia da expiação também era um tempo de repouso de toda sorte de obra. Todavia, nos dias de santos congressos das festividades não podia haver trabalho laborioso, negócios ou atividades comerciais, mas permitia-se cozinhar, fazer preparativos para as festividades, e assim por diante. Às vezes, 2 sábados legais coincidiam no mesmo período de 24 horas, e este sábado era chamado de grande, tal como quando o 15 de Nisan, dia sabático, coincidia com o sábado regular. Pergunta 1. Por que os fariseus questionaram Jesus e seus discípulos em relação ao sábado nos trechos mencionados? A. Porque Jesus estava realizando milagres no sábado. B. Porque os discípulos estavam colhendo espigas no sábado. C. Porque Jesus não estava ensinando nas sinagogas. Naquela ocasião, Jesus passou pelos campos de cereais no sábado. Seus discípulos ficaram com fome e começaram a arrancar espigas e a comer. Vendo isso, os fariseus lhe disseram: Veja, seus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer no sábado. Pergunta 2. Como Jesus respondeu aos fariseus, referindo-se a eventos do Antigo Testamento? A. Mencionando um dilúvio. B. Falando sobre a Torre de Babel. C. Citando o episódio em que Davi comeu os pães da proposição. Vocês não leram o que Davi fez quando ele e seus homens ficaram com fome? Como ele entrou na casa de Deus, e eles comeram os pães da apresentação. Algo que não era permitido comer, nem a ele nem aos que estavam com ele, mas apenas aos sacerdotes? Pergunta 3. Qual princípio Jesus destaca ao afirmar ser o Senhor do sábado? A. Rigidez na observância do sábado. B. Importância dos sacrifícios rituais. C. Misericórdia é mais importante do que sacrifícios rituais. No entanto, se vocês tivessem entendido o que significa "quero misericórdia" e não sacrifício, não teriam condenado os inocentes. Porque o Filho do Homem é Senhor do sábado.